Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Olá, bem-vindo ao PME Online, meu nome é Michael Valer, administrador da plataforma que é formada por um site, pelo podcast e um canal do YouTube. Hoje o nosso tema vai ser a importância da comunicação empresarial para pequenas e médias empresas. Para conversar sobre esse tema, eu já estou online com a Laila Weintraub. Tudo bom, Laila? Tudo ótimo, Michael. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. A Laila é fundadora do Clube da Fala, por isso que tem tudo a ver com o nosso tema do episódio de hoje. Laila, começa então falando pra gente o que é o Clube da Fala, desde quando que ele funciona, quais são as principais missões do Clube da Fala. O Clube da Fala é uma empresa que já existe há 16 anos. Nosso objetivo é transformar a comunicação das pessoas para maximizar relações e resultados por meio de treinamentos online, ao vivo, presenciais, em company, híbridos. Atendemos desde pessoas que têm dificuldade de se expor em público, já que é um dos maiores medos da humanidade, até pessoas que querem adquirir alta performance comunicativa. Atendemos muitos profissionais liberais, empresários, porque eles usam a comunicação como ferramenta de trabalho e, infelizmente, isso não se aprende na nossa formação acadêmica. Então, a gente faz isso com muito prazer, muito amor e muita ciência. Usamos técnicas de fonoaudiologia, oratória, neurociência, programação neurolinguística, teatro, psicologia. Então, vai muito além da simples comunicação. Por isso que a gente fala que a gente transforma mesmo. A gente, inclusive, tem vídeos de antes e depois que é impressionante, parece outro ser humano, quando ele entra e como ele sai. E qualquer um pode melhorar, Michael. Mesmo as pessoas que aparentemente falam bem, já se expõem, já dão palestras, vendem, negociam, nada é tão bom que não possa ser melhorado. E tudo tem se modificado muito. Muito interessante, muito interessante. A gente já abordou um pouco, né? Quando a gente fala do empreendedor, a pessoa que começa a empreender, abre um negócio, a verdade é que ele chega cheio de gaps educacionais por causa dessa nossa estrutura curricular, enfim, desde o ensino médio até algumas formações, né, alguns bacharelados, algumas formações acadêmicas que não abordam muitos assuntos que são de extrema importância para o empreendedor, né? A gente está falando de comunicação, mas a gente poderia falar de finanças, de gestão de pessoas, de outras áreas que, por mais que muitas vezes o empreendedor tenha uma formação acadêmica, dentro daquela formação não se abordam alguns temas, comunicação é um deles, né? A gente já conversou um pouquinho, e eu vou te pedir então para compartilhar aqui no episódio sobre o nosso tema principal, quando a gente vai falar de comunicação empresarial. O que a gente vai estar abordando de forma mais ampla, né? Tudo que pode abranger a comunicação empresarial e mais especificamente dentro da tua experiência, dentro do que tu pode contribuir para esse segmento dos pequenos e médios empreendedores. Sim, a comunicação empresarial, ela envolve todas as áreas de uma empresa, né? Todos os feitos de uma empresa para estabelecer uma conexão, um diálogo com o seu público, entre os colaboradores, com os fornecedores. Então, ela é muito ampla, envolve aí comunicação escrita, oral, pelas plataformas que nós usamos, em todas as áreas da empresa, comunicação social, como que ela se destaca, como ela se pronuncia nas redes sociais, qual é o público que ela atinge. E aqui no Clube da Fala, nós especificamente trabalhamos com comunicação verbal e não verbal. Então, como vai eu falei, muito além da fala, né? Vai muito além da fala, seus pontos de contato, a identidade visual da empresa, o discurso nas redes sociais, a área comercial da empresa. Então, tudo depende de comunicação. E vamos lá, tentando se aprofundar mais, assim, pensando nessa pequena empresa, tu conseguiria pontuar, exemplificar quais dimensões pode se aprimorar a comunicação empresarial desse empreendedor, da empresa como um todo?
Sim, essa comunicação empresarial, né, ela permite aos funcionários, gestores, a todos os stakeholders envolvidos se unirem de forma engajada, trocando o máximo de informação possível. Não envolve comprometimento de toda a empresa para alcançar os objetivos, as metas, e isso faz com que se aumente a produtividade também. Então, assim, e infelizmente há muitas falhas na comunicação, tanto comunicação interna, externa, e isso acaba prejudicando o desenvolvimento da empresa. Então, as dimensões que eu poderia aqui citar, uma boa comunicação empresarial, ela vai primeiramente trazer melhora na imagem da empresa. Quando se há uma boa comunicação entre os colaboradores, gestores, o trabalho flui muito melhor e os resultados chegam com muito mais facilidade. Quando, por exemplo, um funcionário está satisfeito, está feliz no local de trabalho, isso agrega, né, e garante uma boa imagem para a empresa. Internamente a gente percebe pelo próprio clima organizacional e também como o público nos vê. Isso é perceptível. Além disso, uma boa comunicação empresarial ela vai garantir profissionais muito mais engajados. E o engajamento é primordial. Já há pesquisas que mostram que as pessoas não ficam nas empresas pelo lado financeiro. Claro que o lado financeiro é muito importante, mas as pessoas ficam por conta do engajamento, do reconhecimento, se estão alinhadas com o propósito da empresa, com os valores da empresa, e isso depende de comunicação. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Clube da Fala, né, nós somos, é uma pequena empresa, nós somos 27 colaboradores. E quando nós éramos 5, o Clube da Fala existe há 16 anos, a gente vem crescendo devagar e sempre. Quando éramos 5, havia muito menos falhas de comunicação do que hoje em dia. Muito menos. Então, quanto mais a gente cresce, mais precisamos estabelecer processos, entre todas as áreas da equipe, né? Que tipo de comunicação interna a gente utiliza, que tipo de ferramenta. Há pessoas que estão no modelo híbrido, elas estão trabalhando home office, elas trabalham presencialmente. Como que os líderes se comunicam com seus liderados? Como que é a comunicação nas redes sociais? Quem é que aparece? Será que a gente consegue se adequar ao nosso público-alvo? Quem representa a empresa? Quem fala pela empresa? Tem muitas pessoas, como você falou, olha, tem muitos CEOs de empresa ou donos de empresas que não têm essa habilidade de comunicação bem desenvolvida, que colocam outras pessoas para os representar. Mas quem é a melhor pessoa para representar a empresa? Se eu perguntar, às vezes eu vejo, por exemplo, o Guilherme Benchimol, que é da XP. Ele representa a empresa na mídia. A XP na mídia. Ele que dá entrevistas, aparece nas redes sociais, ele faz isso com muita maestria, com desenvoltura. Por mais que ele não tenha uma comunicação perfeita, como eu falei, tudo dá para ser melhorado. Mas quem melhor do que você próprio para vender a sua empresa? Para ser o porta-voz? Questões como autenticidade é difícil se substituir por um porta-voz, nunca vai ser tão autêntico, por exemplo, quanto o fundador do negócio, né? Sim. Por mais que tenha mais treinamento, mais capacidade oratória, né? Pois é, e muitos empresários têm essa dificuldade. Para você ter uma ideia, por exemplo, Warren Buffett, um dos maiores milionários do mundo, ele vomitava sempre antes de se expor. Ele tinha pânico. E investiu na sua comunicação, fez treinamento de oratória. Barack Obama, que é considerado um dos maiores comunicadores contemporâneos, tinha treinamento de oratória semanalmente quando esteve na presidência. Então, todo líder precisa desenvolver a comunicação, independentemente se eles têm talentos ou não. São soft skills, habilidades comportamentais essenciais para o desenvolvimento da empresa. Até porque o líder serve como exemplo, né? Então, vai garantir profissionais mais engajados, porque a gente precisa se comunicar diariamente com a nossa equipe. Nós ensinamos, passamos algum recado, treinamos,
fazemos reuniões constantemente, precisamos de uma comunicação clara, coesa, coerente, que engaje as pessoas, que inspire, que persuada as pessoas para que elas façam, pensem em prol de um objetivo maior. Então, tudo passa pela comunicação. O clima organizacional também. E, para isso, a gente precisa de muita agilidade e interatividade, principalmente nesse novo cenário, Michael. O que mudou desde que a pandemia começou? Que loucura! As empresas têm passado por transformações enormes e eu vejo que isso acontece muito, assim, desde da base técnica, da parte técnica da empresa até os executivos. E essas falhas são muito frequentes. Então, tu já conseguiu situar várias abordagens da comunicação em dimensões internas, muitas delas, né, em comunicação interna e comunicação externa, e como pode isso impactar nos diferentes resultados para essa empresa, né? E tu também já avançou um pouquinho até na minha outra questão, mas agora eu quero de novo me aprofundar nela, olhando do ponto de vista do empreendedor, desse profissional, muitas vezes, a gente sabe como é que é a história desses empreendedores, muitas vezes eles ocupavam cargos operacionais e em determinado momento da vida decidem abrir sua própria empresa, seu próprio CNPJ e montar uma estrutura em que ele vai comandar, né? Então, como a gente disse, ele chega cheio de gaps aí educacionais e de formação. Esse profissional, pensando que as pequenas empresas são repletas de informalidades, né? A gente tem poucas empresas pequenas têm, por exemplo, um mapeamento de processos ou uma política de comunicação interna ou, enfim, códigos de conduta que falem sobre os tipos de comunicação. Como é que esse empreendedor ele vai buscar a qualificação? Além, obviamente, de buscar uma consultoria, né, que é muito válida, que outras formas ele poderia qualificar no ponto de vista individual, né, de melhorar a sua comunicação verbal, escrita, enfim, e como ele dá o primeiro passo para aprimorar a comunicação do seu pequeno negócio? Tu conseguiria dar, vamos dizer assim, fazer um passo a passo, mas fazer questões bem práticas para a gente dar um caminho para esse pequeno empresário? Sim. Primeiramente, nós temos que nos conhecermos. O autoconhecimento é fundamental. Eu separo aqui 3 aspectos importantes, 3 dimensões. A questão do enfrentamento, do medo, do equilíbrio emocional, do autoconhecimento. Segundo aspecto, a estrutura da comunicação eficaz, básico da comunicação. E em terceiro aspecto, alta performance comunicativa. Começando pelo autoconhecimento, pelo enfrentamento do medo. O medo de se expor é um dos maiores medos da humanidade, para você ter uma noção. E tem muitos empreendedores que têm esse medo. Eu faço parte de um grupo de empreendedores, tem micro, pequenos, até médios empreendedores, que se chama BNI. Não sei se você já escutou falar. Já entrevistamos, inclusive, o presidente da BNI Fiducian do Rio de Janeiro. Inclusive, participou num episódio aqui com a gente. Eu conheço. Eu vejo nesse grupo de empreendedores que a gente precisa fazer pitches, apresentações, falar da nossa empresa, falar da gente e quanto de insegurança as pessoas passam por falta de preparação. Como eu falei, nós não aprendemos isso na nossa formação acadêmica. Fazer seu marketing pessoal, falar de si, se vender uma ideia, um produto, um projeto. O primeiro passo é saber quais são os seus gaps, como você falou, Michael, identificar pontos positivos na sua comunicação e pontos a serem aperfeiçoados. E principalmente, respeitar a sua essência. Saber por meio de inventários comportamentais, autoanálise por meio de filmagens, como eu falo, o que as pessoas pensam de mim. Qual é o meu perfil comportamental? Eu sou uma pessoa mais direta, vou direto ao ponto, espero o mesmo do outro, não gosto de perder tempo, time is money. Eu sou uma pessoa que gosto
de relacionamentos e conto histórias, me estendo. Eu sou uma pessoa mais observadora, prefiro não falar, só consigo me comunicar com quem eu tenho realmente intimidade, né? Prefiro ter uma certa estabilidade. Ou eu sou uma pessoa que tem uma alta conformidade, sou mais técnica, mais disciplinada, ponderada, mais metódica, mais formal. Então, a gente tem que identificar o nosso perfil comportamental, se conhecer e saber o que a gente tem que desenvolver. Não necessariamente eu preciso mudar a minha essência, mas potencializar o que eu tenho de melhor. E tu acredita que a maioria das pessoas, dos empreendedores, conseguem fazer isso de forma autônoma? Conseguir se enxergar no espelho, identificar o seu perfil e ver onde é que estão essas fraquezas e essas potencialidades? É mais difícil. Quem é autodidata até consegue. Tem vários inventários comportamentais na internet, conhecimento está aí nas redes sociais, você até consegue. Agora, a ajuda de uma consultoria, de autoanálise, ou de psicoterapia, ou de desenvolvimento, como os nossos cursos individuais, já atende muitos empreendedores, isso faz com que eles se desenvolvam. Você não tem como desenvolver o outro sem se desenvolver antes, sem ter esse autoconhecimento. Então, o primeiro passo é esse. É enfrentamento dos medos, é entender como você funciona e como funciona o outro, porque a comunicação não é o que eu digo, e sim o que o outro entende. E para isso eu preciso me ajustar à comunicação do outro e saber quem está na minha equipe, qual é o perfil do meu líder, né, dos meus liderados, como falar, como engajar. Então, tudo isso é muito importante, é o primeiro passo para melhorar a comunicação. A segunda dimensão, eu diria que é a comunicação estrutural. Comunicação estrutural, quando eu falo de voz, de fala, de articulação, ritmo de fala, coesão, coerência, vocabulário, como eu organizo meu pensamento em palavras com começo, meio e fim, como eu uso as minhas expressões corporais, faciais, isso tudo faz parte da comunicação. Nós demoramos 1/10 de segundo, por exemplo, para julgarmos alguém pela aparência, assim mesmo que a pessoa comece a falar. Então, isso é muito importante, a imagem que a gente passa como comunicador, o quão clara é a nossa comunicação, coesa, isso é estrutura. E não depende de conhecimento somente. Quantos professores você não conhece que têm muito conhecimento, livros publicados, pós-doutorado e não conseguem passar com atratividade ou com clareza o seu conhecimento? Muito interessante. Já fez uma abordagem bem ampla, mas ao mesmo tempo objetiva de como... obviamente, a gente está falando de um tema muito abrangente, complexo, né? Mas eu acho que quem vai escutar está conseguindo entender. O primeiro passo, se conhecer, se identificar, né? E aí o segundo passo, acho que daí mais pontual em treinamento, né? Em melhorias específicas, assim, né? Isso, trabalhar a base da comunicação, estrutura da comunicação, voz, fala, linguagem, isso tudo pode ser trabalhado. Qualquer ser humano. E cada uma desses atributos, dessas habilidades, a gente pode abrir e trazer, vamos dizer assim, técnicas enfim, algumas formas de treinamento para aprimorar, né? Vamos trazer o exemplo mais até às vezes caricato, mas mais fácil. A pessoa que tem problema de gagueira, né? Ela tem formas de diminuir ou de anular isso em momentos que ela precise, né? Eu acredito que quando tu fala da questão estrutural, inclui esse tipo de abordagem pontual de alguns problemas ou de algumas potencialidades, é isso? Isso. Quais são as falhas mais comuns? Por exemplo, uma voz que não é potente, uma pessoa que fala para dentro, ou que não consegue desenvolver uma linha de raciocínio, se perde completamente. Ou é objetivo demais, nenhum bom comunicador é objetivo demais, nem prolixo. Eu preciso ter gerenciamento de tempo, saber explicar algo, passar o que eu quero. A comunicação assertiva é justamente isso, é você se planejar para alcançar um objetivo e conseguir. Vamos planejar para falar com o Michael tantos minutos sobre comunicação empresarial e alcança aquele objetivo. Eu vou participar de uma entrevista e eu vou participar de uma negociação importante e quero alcançar X resultado. Não é se impor, falar de forma assertiva. É você conseguir ser certeiro na sua comunicação.
Eu vou compartilhar aqui uma experiência pessoal, que eu já fiz alguns cursos que trazia a questão de aprimoramento de comunicação. E agora eu vou te perguntar uma técnica que eu achei muito válida e queria saber a tua opinião como especialista. A criação de casos e a filmagem de duas pessoas, por exemplo, negociando algo. Depois assistir essa filmagem e pontuar onde a pessoa não saiu bem ou onde ela deve repetir. Eu achei muito interessante e para mim me ajudou em alguns pontos. Eu vejo que nem todo profissional ele leva tão a sério esse treinamento como deveria. Mas na tua opinião, é uma técnica que dá resultado ou vamos dizer assim, pontos dá super resultado. Primeiro, quando o aluno chega no Clube da Fala, por exemplo, nós filmamos o aluno. Nem é numa negociação. É simplesmente, vamos supor que eu vou te atender pela primeira vez, Maico. E aí eu falo assim, olha, isso aqui é um bate-papo, eu vou lhe filmar, fica tranquilo que eu não mostro para ninguém. Não ponho em nenhuma rede social, é só para você se conhecer. Conversa comigo, olha para mim como você conversa normalmente com as pessoas. Porque eu quero pegar a essência, não quero que ela se policie para falar bem, quero pegar a essência dela. E aí eu peço, se apresente, por favor, e diga por que você procurou o Clube da Fala. A pessoa se apresenta e fala normalmente. A partir dali, daquela primeira fala, em 3 minutos, eu consigo fazer um diagnóstico, eu e meus consultores, de tudo que pode ser trabalhado. Se ela tem vício de linguagem, como que é a potência da voz, a articulação, a clareza na fala, como ela usa o corpo, se ela passa insegurança, se ela não passa, se ela é prolixa, objetiva, qual é o estilo de comunicação dela. E ela não tem noção disso. A gente faz esse diagnóstico, mostra para ela, primeiro pergunta, e aí, o que você achou? Era o que você esperava? Tá pior? Tá melhor? Geralmente eles falam, nossa, tá horrível, não gosto de me ver. Ai, que voz, não sei o que, é estranho se ver. É porque a gente não se conhece, a gente não fica parando para se filmar o tempo todo e ficar se vendo. Nem mesmo os artistas gostam de se ver. Então, é muito interessante essa evolução, porque a gente faz isso com frequência. E o objetivo é que a pessoa se veja e goste. Se identifique, fala assim, poxa, eu gostei. Acho que eu fui bem, falei com firmeza, passei o que eu queria, estou gostando da minha imagem. Esse é o objetivo. Interessante, já conseguimos trazer então algumas abordagens bem práticas, né? Mas agora se encaminhando para o nosso final do nosso bate-papo de hoje. A gente sabe que a gente tem vários perfis de empreendedores, a gente vai ter aqueles mais metódicos, o pessoal da área, por exemplo, que vem da área de finanças ou de áreas exatas, e a gente vai ter o profissional que vem, por exemplo, da área comercial, de áreas humanas, mais, né, que conseguem talvez até lidar melhor com alguns tipos de autocrítica, de autoconhecimento em torno da comunicação, né? Mas para esses dois perfis, existem formas de medir a eficiência da comunicação, seja ela individual ou para um grupo, por exemplo, dentro de uma empresa, para comunicação interna. A gente consegue criar indicadores para acompanhar se está melhorando ou não. Voltando para a questão das filmagens, isso é interessante em treinamentos que a gente consegue, né? Tu deve fazer isso na primeira abordagem, mostrar uma filmagem da pessoa e depois de alguns meses mostrar de novo e a pessoa visivelmente ver a sua evolução, né? Mas existem outros indicadores mais pontuais para se medir essa comunicação, essa melhoria da comunicação? Existe, Maico. Antes de responder, eu só vou citar aqui a terceira dimensão. A gente falou do autoconhecimento, do enfrentamento do medo, da regulação das emoções, da estrutura da comunicação e, por último, a alta performance comunicativa. Foi o que você falou, dependendo do perfil. A alta performance é quando você precisa usar a comunicação em situações mais desafiadoras, como, por exemplo, negociar, se expor em outras línguas,
participar de lives, webinars, de eventos grandes, usar realmente as plataformas digitais para você se expor. E muitos empreendedores precisam vender, negociar, como eu falei, usar alta performance comunicativa. Falar na frente de uma câmera, por exemplo, é completamente diferente do que falar presencialmente. Então, isso tudo pode ser treinado. Agora, respondendo diretamente o que você falou, sim, há como a gente monitorar por meio dos resultados. É a melhor forma de saber se os objetivos estão sendo atingidos, alcançados. Né? Ter conhecimento do que acontece após um projeto. Né? Você tem uma ideia, por exemplo, e precisa comunicar aquela ideia. Você vai mensurar por meio de testes, de inventários, de avaliações, de PDIs. Aqui no Clube da Fala, por exemplo, a gente tem, com frequência, a cada 3 meses, nós temos um plano de desenvolvimento individual e os líderes fazem a avaliação dos liderados. E dentro dos valores do Clube da Fala está a comunicação, né? Claro, né? O acolhimento, o bom humor e outros aspectos que envolvem a comunicação, subjetivamente. E daí a gente dá uma nota e explica para o colaborador, primeiro, olha que interessante, a gente pega os 5 valores do Clube da Fala, e é legal que cada empresa tem os seus valores. Cada colaborador se autoavalia, ele vai dar uma nota de 1 a 5 para cada valor. E aí tem as perguntas, tem 3 perguntas para cada valor. Aí você tem que dar a nota de 1 a 5, por exemplo, excelência, acolhimento, bom humor, são os valores no caso do Clube da Fala. E aí ela dá uma nota de 1 a 5. Depois o gestor responde o mesmo questionário para aquele colaborador. E depois a gente se compara, né, o que ele respondeu, o que o gestor respondeu. A gente consegue ver claramente os gaps das pessoas. Olha, geralmente o colaborador ele tem uma ideia de como está a comunicação dele, como está o desempenho, os valores, se ele está de acordo com os valores da empresa, normalmente. Mas há algumas discrepâncias. Aí cabe ao líder passar para o liderado. Olha, você se deu nota tal e eu enxergo aqui isso. Por quê? Contra fatos não há argumentos. Aconteceu isso, numa certa reunião, você teve um comportamento X, ou foi numa discussão de ideias, houve, né, uma passividade ou uma reatividade, ou isso ou aquilo e tal, e o objetivo é que você melhore isso, entendeu? E dar um prazo para aquela pessoa melhorar. Então, nada melhor do que esses planos de desenvolvimento individuais, análise. A gente tem várias metodologias, né, para você ter uma noção das estratégias que estão sendo utilizadas. Uma das formas de você fomentar o aprimoramento da comunicação é pedir que todos participem, que deem que consigam passar o seu conhecimento. Por exemplo, quando eu quero ensinar algo novo para a minha equipe, eu não somente passo assim, olha, gente, a gente vai aqui colocar essa nova metodologia, toma aí, aprende, estuda, não. Faço questão de ensinar, não basta só ensinar. A melhor forma de aprender é passando o conhecimento. Aí eu pergunto, o que você entendeu do que eu acabei de passar? Ou você pode preparar uma apresentação de 5 minutos, que seja, para que você me mostre o que você aprendeu e onde você quer chegar. Então, é monitorar os resultados. É a melhor forma de você conseguir medir a eficiência da comunicação. Muito interessante. Até como eu disse antes, é um assunto bastante abrangente, mas a gente conseguiu trazer vários insights aqui, pelo menos para fazer quem está nos escutando pensar, refletir, né, sobre como anda a sua comunicação individual, mas também do grupo que ela comanda, né? Laila, quem quiser saber mais sobre o Clube da Fala, conversar mais contigo, como encontra vocês? Nas redes sociais, no nosso Instagram, a gente entrega muito conteúdo de qualidade gratuitamente, postagens, lives, então vale a pena seguir a gente. Todo dia tem postagem nova no LinkedIn, no YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, tem muita gente que só assistindo os vídeos e consumindo os materiais aprende muito. E nós também fazemos muitos treinamentos em company. Temos como, por exemplo,
cliente Bank of America, Nestlé, grandes empresas, pequenas empresas, para grupos pequenos, individuais, treinamentos individuais, e nós oferecemos uma avaliação gratuita. Caso alguma pessoa se sinta interessada em desenvolver sua comunicação, é só entrar em contato conosco, nós marcamos essa avaliação, e nas empresas nós damos uma palestra também, oferecemos uma palestra com técnicas, dicas, exercícios de comunicação de alta performance, e posteriormente a gente pode fazer algum trabalho em company. Muito bom, Laila, agradecer tua participação, tua disponibilidade, e para quem está nos ouvindo também deixar o convite para acessar o site pmeonline.com.br. Lá vocês vão encontrar link para outros episódios e artigos exclusivos. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Maicon. Até a próxima. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos. www.pmeonline.com.br. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.